Olá, meus amores do quarto ano, como vocês estão? Vamos começar mais um vídeo, né? Mais uma aula de português, tá? Hoje o assunto é muito legal, vocês vão compreender direitinho, vocês sempre compreendem, né? Graças a Deus, mesmo à distância, está dando tudo certo. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus? Vamos? Esse momento que é muito importante. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, por tu ser tão bom, por tu nos dar o alimento, a moradia, o vestimento. Senhor, obrigada pela minha família, pelos meus parentes, pela minha escola, pelos meus professores, pelos meus amigos, Senhor. Obrigada por tudo. Amém. E é isso aí, sempre agradecer, sempre, né? Então vamos começar a nossa aula de português, certo? Ainda estou no ritmo de São João, e vocês também? É isso aí, tá? Então vamos lembrar que esse mês é um mês de alegria, todo mês, né? Mas esse mês, devido às festas, né? Nós não estamos na escola, mas podemos fazer dentro de nossas casas. Como eu sempre digo, para quem gosta, né? Para quem gosta do São João, não perde a oportunidade, tá certo? Então vamos começar com a nossa agenda de hoje. Agenda, conteúdo, tipos de frase, ortografia, RRR. Atividades, livro páginas 97 a 99, 102 e 103. Atividade de casa, livro páginas 100 e 101. Explicada a agenda, copiem a agenda, tá certo? E não deixem de pegar o seu livro de português. Já deixa o seu livro de português aí, com o estojo, tudo organizado. Tá certo, meus amores? Vamos lá? Vamos começar? Tipos de frases, né? Antes de eu mostrar, né, nós vimos sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação, que é muito importante na língua portuguesa, para que possamos escrever, ler um texto com entonação, não é isso? Só que hoje nós vamos ver esses tipos de frases. Para que essas frases, o que é que elas querem nos dizer, né? O que é que elas vão indicar, qual a função delas, tá? E aí no livro de vocês, já na página 97, tem os tipos de frase. Eu vou ler essa partezinha, aí começo aqui no vídeo, tá certo? Mamãe, onde vamos hoje com a Filó? Ela está perguntando, não está? Fazendo uma pergunta. Vamos ao veterinário. Hoje é dia de vacinação. Leia este diálogo. Eu acabei de ler. Prestem atenção. O diálogo entre as personagens se organizam em frase. São frases. Se organizam em frase. Então, a frase é uma palavra ou um conjunto com um enunciado completo que tem sentido, certo? Então diz, conjunto de palavras com sentido completo. Aí você já deixa o livrinho na página 98 quando eu pedir para voltar de novo, tá certo? Então, frase é sempre um conjunto, frase é sempre um conjunto de sentido completo. Quando eu digo socorro, né? É uma frase, só que não tem verbo, mas eu entendo o que é que está querendo me dizer, pedindo socorro, né? E tem aquelas frases com verbos, né? Que o sentido também vai ser completo, certo? Então, prestem atenção agora aos nossos slides, tá bom? Vamos? Eu coloquei aqui, frase declarativa. Que essa frase declarativa que declara alguma coisa, certo?
Ela afirma ou ela nega? Ela dá uma informação. Termina com ponto final. A frase interrogativa, que estava no livro, viu lá, fazendo a interrogação, faz uma pergunta. Termina com ponto de interrogação. E a frase imperativa, né? Faz um pedido ou dá uma ordem. Pode ser um pedido ou uma ordem. Termina com ponto final ou ponto de exclamação. E a frase exclamativa, que é aquela surpresa, né? A admiração. Termina com ponto de exclamação. Então, aqui está os tipos de frase. O que cada frase nos diz, que nós temos que entender nessas frases, ok? Quando ela declara, ela pode ser negativa ou afirmativa. Tem ponto final. Interrogativa, uma pergunta. Imperativa, um pedido ou uma ordem. Abra, feche o livro, né? E exclamativa é uma admiração, certo? Vamos ver de novo o que é frase. Eu coloquei aqui, ó. Frase é todo enunciado linguístico com sentido completo, que tenha sentido, que eu entenda. Aí eu falei, pode ser nominal, que é nominal. Não apresenta verbo, como eu falei aquele exemplo. Socorro, né? Não tem verbo, certo? E verbal, quando apresenta verbo. A maioria das frases, né? Constitui-se com verbos, certo? Eu coloquei alguns tipos de frase, exemplos. Declarativa. Estudar a língua portuguesa não é difícil, é negativa, é uma declarativa, mas ela nega. Interrogativa, estudou para a prova? Exclamativa, que pena. E imperativa, estuda para a prova. Então, estuda, né? Uma ordem, né? Estuda para a prova, certo? E também pode ser explicativa, não é isso? Deu para entender, meus amores, os tipos de frase? Vamos mais à frente. Agora, já que nós vimos os tipos de frase, na nossa agenda também tinha. Nós vamos ver um pouquinho de ortografia, o R ou o RR. É muito fácil, né? O R no início, entre as vogais, o RR, né? Que eles são duas letrinhas, mas apenas um som, tá certo? Então vamos ver isso aí? Também no livro de vocês, tá? Está tudo no livro de vocês. Vocês podem dar uma olhadinha aí na página 102. Só que antes de eu começar a explicar o que está aqui, que é o que está no livro através dos exercícios, eu vou ler para vocês esse trava-língua, tá? Que diz assim, presta atenção. Leia o trava-língua, depois releia-o em voz alta. Em casa, tente ler em voz alta bem depressa, tá certo? Em casa daquele oleiro, tem um arara a falar. O oleiro fará louça e a arara falará. De novo, em casa daquele oleiro, tem um arara a falar. O oleiro fará louça e a arara falará. É da tradição popular. Então, nesse poeminha aí, quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão entender, tá certo? O oleiro é que faz objetos de barros, tá certo? Então, treine em casa para você brincar e falar bem depressa esse trava-língua, tá certo? Então, vamos começar aqui. O RR. Quando o mesmo som de R forte
aparece entre vogais, sabemos que temos de usar o RR. Então, quando ele é forte, né, e ele aparece entre vogais, eu coloquei o exemplo, carro, serrote. No livro tem vários exemplos, tá bom? É o RR. E quando queremos registrar o outro som do R, que ele tem vários sons, que alguns chamam de brando, né? Brando. E algumas crianças chamam de tremido. Usamos o R só em palavras como careca, braço e outras, né? Essa aqui é só o exemplo, tá bom? Que vem só um R entre as vogais, ó. E aqui, né, entre A tem o A, o R, vem antes consoante e vogal. Então, são exemplos de palavrinhas que vão aparecer na língua portuguesa com R e RR. Mais adiante, meus amores, dicas do uso do R e RR. Regras. RR é um som forte. Usamos RR no meio de duas vogais quando o som é forte. E o R brando usamos no meio de duas vogais quando o som ele é brando, já está dizendo, ele não é, né, tão... É aquele som, o R entre as vogais, ele é brando, ele é um som mais fraco, né? Então, nós temos o som forte, que é no início de palavras também. Nós temos, depois de consoantes, também ele pode ser forte. E o RR, que ele é forte também. Então, brando vai ser só quando ele vier assim, no meio das vogais. Ok? Então, um pouquinho de ortografia do RR para vocês não esquecerem, tá bom? Agora vocês, meus amores, vão pausar o vídeo, tá? Para fazer as atividades dos tipos de frase IR e RR, tá certo? Então, dá uma pausazinha e voltamos já já com a nossa correção. Ok, meus amores? Façam só. Prestem atenção, tá bom? Agora vamos para a nossa correção. Chegou a hora da nossa correção. Página 98, tá? Na página 98 é uma resposta pessoal. Você vai olhar as imagens, tá? Que são os tipos de frases, ó. Os tipos de frases que nós acabamos de estudar. Então, você vai, observe as figuras e escreva uma frase para cada uma delas. Então, é pessoal, letra maiúscula, pontuação, tá certo? Vamos para a página 99. Na página 99, tá toda aqui a correção. Responda as questões com frases declarativas negativas. Vai ter que ser negativas. Você sabe nadar? Não, eu não sei nadar. Então, vamos lá? Para cada um, eu coloquei aqui, ó, até o item E. Você gosta de café? Não, eu não gosto de café. Você sabe andar de bicicleta? Não, eu não sei andar de bicicleta. Sei, mamãe levou nosso gatinho ao veterinário. Não, mamãe não levou nosso gatinho ao veterinário. Você encontrou o livro? Não, eu não encontrei o livro. Você esteve na chácara? Não, eu não estive na chácara. Então, são frases negativas. Terceira, leia as frases. Raquel passou de ano. Raquel passou de ano? Raquel passou de ano? Que sinais de pontuação marcam a diferença do sentido das frases? Então, tá aqui. Ponto final, a vírgula, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. B.
Em qual das frases parece que o locutor está falando diretamente com Raquel? Na B, né? Quando ele diz, Raquel, passou de ano? Então, está aqui, ó, na frase B. Vamos para a página 102 e 103. Lembrando que a tarefa de casa é a 100 e a 101. Tem um texto, tá? Você vai ler esse texto, marcar todos os sinais de pontuação, tá certo? Então, faça com muita atenção a 100 e a 101. Agora, nós vamos para a 102 e a 103, que é do R e RR, ortografia. Vamos começar. Ele pediu para ler bem depressa, nós fizemos a leitura, lembra quando eu comecei? Circule no trava-língua todas as palavras que tem R. Oleiro, arara, falar, oleiro, fará, arara e falará. Copie a única palavra do trava-língua que termina com R. Falar. Certo? Vamos adiante. Segunda questão, ainda na 102, tem algumas palavras aí com o R pronunciado. Terra, Regina, natureza, carinhoso, rabisco, rico, guelra, jarra, caracol, corrida e Henrique. Vamos agora colocar cada um no seu lugar. R no início das palavras. Regina, rabisco e rico. R entre vogais. Natureza, carinhoso e caracol. R depois de consoante. Guelra e Henrique. E o RR. Terra, jarra e corrida. Então, aqui, quando eu digo Regina, rabisco e rico, tem som forte. Quando eu digo Guelra e Henrique, também tem um som forte. Entre vogais, tem um som brando, porque está entre as vogais. É um som mais fraco. E terra, jarra e corrida é um som forte. Vamos para 103. Na 103, em cada grupo, há uma em que a letra R não apresenta o mesmo som. Ela não vai ter o mesmo som em cada grupo, né? Rua, Reginaldo, farofa e relógio. Qual que não apresenta o mesmo som? Farofa. Vamos para o outro. Riscar, enriquecer, rodopiar e carteira. Qual que não apresenta o mesmo som? Carteira. O outro, partida, rádio, barco e martírio. A palavra rádio. Quarta, escreva palavras em que a letra R tenha o mesmo som que os dos exemplos dos quadros. Rato, caracol. Eu coloquei alguns exemplos, tá? Vocês podem colocar outros, tá certo? Coloquei rápido, raspado, ríspido, rótulo, caro, coração, claro e vara. Vamos para a quinta. Tem uma tirinha, prestando atenção nas palavras destacadas, né? Tem algumas palavras destacadas aí na tirinha. Converse com os colegas, converse aí em casa. Quais letras o Cebolinha troca? Ele troca o R pelo L, quando esta letra está no meio ou no início das palavras. Então, ele troca o R pelo L, certo? Reescreva as palavras destacadas na tirinha, desfazendo as trocas de letras que o Cebolinha faz. Vamos reescrever essas palavras? Agora, truque e desaparecer. Muito bem, crianças. Terminaram toda a correção? Fizeram todo o exercício? Muito bem.
Agora é só dar mais uma revisãozinha, tá bom? Quando for fazer a tarefa de casa, para não esquecer o assunto de hoje, tá certo? Até a nossa próxima aula. Estudem, tá? Olhe lá. E hoje também seria o dia da entrega dos nossos trabalhos, não é isso? Mas foi esticado o prazo. Vocês lembram? Tia Regina parece que botou para o dia 25. Então, ó, caprichem no trabalho, tá? Tia Ângela quer dar 10 em todos, tá certo? Um beijo, até a nossa próxima aula.